recebi aqui uma mensagem, um amigo meu me mandou, e aí eu vou fazer um link com uma pergunta que eu queria fazer. A pessoa perguntou, ser superdotado garante sucesso na vida? Eu acredito que se o cara tá dentro do ambiente dele ali, tudo certo, ele tem Sim. uma propensão a ser bem-sucedido. Sim, sim. Tem alguma personalidade, mulheres e homens, empreendedores ou músicos, né, Beethoven, artistas antigos, que você entende ou até conhece porque na atualidade fizeram teste e tiveram um diagnóstico de pessoa superdotado? Tem, sim, tem vários. Geralmente, quando você vê pessoas assim, que são criatividade multimodal, sabe? Assim, aquela pessoa que ela tem vários âmbitos onde ela é boa. Por exemplo, tem um que eu lembro de cabeça, eu não vou lembrar de vários de cabeça, mas o Johnny Depp é um cara que é ator, é músico, várias coisas. Então, essa criatividade multimodal, multimodos, né? É na música, é na atuação, é no cinema, é não sei onde, é na escrita, é na academia também. Geralmente, ela tá atrelada a uma inteligência geral muito alta, né? Tá. O que significa isso? Que o indivíduo, ele não tem uma habilidade, uma super habilidade específica. O Mozart é um exemplo disso. É uma super habilidade específica. Dizem que quando você conversava com o Mozart, as pessoas falavam que ele parecia uma pessoa típica. Só que quando ele sentava, nossa, virava um negócio absurdo. Então esse é um exemplo de uma pessoa que tem uma super habilidade numa coisa muito restrita, né? Tá. Mas a coisa mais comum é que eles tenham múltiplas habilidades. A coisa mais comum é. Porque o fator G, que é um fator estatístico que mede a inteligência, ele explica 87% das habilidades mentais. O que isso quer dizer? Que mais ou menos 80% das habilidades mentais, elas são provenientes de um fator comum. E aí você pode perguntar, qual é esse fator? É o funcionamento do cérebro, a robustez desse cérebro, o modo como ele responde à realidade. Entendi. Né? Isso é um fator comum que explica a imensa maioria das habilidades mentais. Aí os outros 13% pode ser outras coisas. Pode ser o quanto o indivíduo se capacitou, pode ser o ambiente dele, pode ser outras coisas. Então 100% da habilidade de uma pessoa, 70% vem do fator G. 87% do fator G e apenas 13% seria do que ele desenvolveu. Não é por essa via o estudo. Vou tentar te explicar assim. Se você pegar 1000 perguntas, tá, e você jogar essas 1000 perguntas, pega uma bateria de 1000 perguntas, aí você joga 1000 perguntas para você responde. Aí eu jogo para ele responde. Aí depois eu jogo outras 1000 para você, e você responde e eu jogo para ele. A tendência é que 87% dessas 1000 perguntas você responda certo, aí eu vou te dar outras, você responde mais ou menos 87% certas. Tá. E, por exemplo, ele vai responder errado. A estatística é essa, então. Perfeito. Se eu jogar para você 100 perguntas, você vai responder certas 87. Eu vou jogar para você outras 100 de habilidades mentais, você responde mais ou menos. Então esse é o fator G, é como se fosse assim, estatisticamente em comum, 87% das habilidades são provenientes desse fator. Então, quando a gente pega, por exemplo, raciocínio matemático e raciocínio verbal, por exemplo, existe uma correlação estatística muito grande entre essas duas coisas. Tá. Significa que se você tem um raciocínio matemático alto, você vai ter um raciocínio verbal também alto. Existe é como se fosse um monte de bolinhas com elásticos. Perfeito. Sabe? Vai puxando tudo a mesma coisa junto. Tá, entendi. É isso. O fator G é esse grande centro que puxa todas as outras bolinhas. E algumas ficam pelo chão. Essas aí a gente não sabe o que explica. Entendi. Né? Mas o fator G, ele, digamos assim, ele não explica 100% porque algumas questões têm correlação estatística baixa. Vamos pegar, por exemplo, vamos dar, eu não sei trazer um exemplo de cabeça, mas vamos pegar, por exemplo, digamos que o raciocínio espacial tenha muita diferença do raciocínio numérico. Digamos, eu não lembro se é esse o caso. E aí o que significaria? Significaria que
existe uma correlação estatística muito baixa entre esses dois fatores, o que significaria que você pode pontuar muito alto num e muito baixo no outro. Entendi. E ele pode pontuar muito alto num e no outro, mas não existe uma semelhança. Então é essa questão. Estudos do fator G, eles dizem que mais ou menos em 87% das vezes a gente está medindo a mesma coisa. Tá. Quando a gente mede habilidades mentais, a gente está medindo o mesmo fator. Entendi. Por isso que dizem inteligência geral, né? Fator G, inteligência geral. Deixa eu só tentar entender algumas diferenças aqui, então. Por exemplo, se a gente falar sobre Leonardo da Vinci, que era um cara que ele atuava em engenharia, arquitetura, fez anatomia, astrologia, fez mapas, a gente pode dizer que ele tinha múltiplas habilidades, Exato. Provavelmente era uma pessoa superdotada. Exatamente. Esse cara provavelmente tinha um fator G bem alto, né? E aí, se a gente falar sobre Mozart, que era um cara mais focado em uma coisa, isso entra um pouco no espectro autista ou não tem nada a ver? Porque eu Não necessariamente. Conheço pessoas que têm um grau de autismo que eles... Habilidade específica. Eles têm habilidades muito específicas. Exato, O cara escuta a música uma vez, ele consegue compor aquela música ali, mas ele não tem muita habilidade para se socializar. Entendi. Faz sentido. O Mozart, por exemplo, ele não é um caso de autismo com habilidade específica. Ele é um caso de uma outra especialidade. Então é como se fosse assim... Talvez você pode medir o QI do Mozart e pode não dar uma inteligência geral muito alta. Por quê? Porque não é aquele monte de habilidades mentais que ele tem em conjunto, tipo raciocínio numérico, espacial, não sei o que, ele tem tudo muito alto. Não, pode ser que ele tenha tudo muito na média e um muito alto. E você tem algumas pessoas que são alguns estudos com relação à genialidade que mostram isso. Às vezes, os scores, assim, né, muito médio aí um muito alto, discrepante absurdo. Isso é uma questão, assim, muito difícil de explicar, porque esse fator G não tá ali, mas tem um outro fator que é muito alto. E aí... A questão do Mozart é essa. Aí a questão do autismo com superdotação, com muita inteligência, eles têm um hiperfoco de interesse muito grande e sustentado no tempo. Tá. E aí eles pesquisam muito sobre aquilo. E eles vão pesquisando, vão acumulando. É como se fosse assim, no autismo, as muitas recompensas que tem num cérebro normal, no autismo não tem tanto. Então, assim, por exemplo, troca social não é tão dopaminérgica para ele. E aí é mais interessante ele estudar piano. Perfeito. Então, assim, ele tem muito mais interesse por uma coisa específica e aquela coisa específica faz com que ele se especialize muito naquilo com o tempo. Mas não, acho que não é o caso do Mozart, pelo que eu li as biografias dele. Ele é mais esse caso aí de gênio que tem os scores médios ali em muitas coisas e um absurdamente elevado, né?